A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 23 de maio de 2024, tem como título: O pecado do rei Davi, o ungido do Senhor. O texto bíblico hoje encontra-se em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4 e do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Queridos, Davi não era um homem perfeito. Ele era um pecador assim como nós. Mas ele também era alguém temente a Deus e comprometido com a sua vontade. Ele zelava pela palavra de Deus e procurava andar conforme seus mandamentos. Em sua penitência, Davi orava para que Deus perdoasse até mesmo aqueles pecados que ele nem sabia que tinha cometido. Mas, como vimos na história, em certo momento de sua vida, ele cometeu um pecado gravíssimo que lhe trouxe sérias consequências. A princípio, aparentemente, Davi ficou bem despreocupado. Ele conviveu em harmonia com seu pecado até que Deus o repreendeu através do profeta Natã. Inclusive, muito sabiamente, o profeta do Senhor tratou com Davi, de modo a fazê-lo declarar espontaneamente qual deveria ser a punição por seu pecado. Após ouvir uma ilustração sobre um homem rico que se apropriou e matou a única cordeirinha de um homem pobre, Davi ficou irado e disse que aquele homem era digno de morte. Ao descobrir que aquele homem era uma figura sua, Davi entendeu o quão grave havia sido o seu pecado. Ele cometeu adultério, assassinato, abusou do seu poder e agiu de forma corrupta. Davi confessou o seu pecado e se arrependeu profundamente. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. No entanto, o arrependimento de Davi e o perdão de Deus não significaram a imunidade das consequências do pecado. A sequência da história mostra que Davi se arrependeu profundamente do seu pecado e alcançou o perdão de Deus. Nesse sentido, queridos, o crente também pode aprender com Davi no que diz respeito à sua contrição diante de Deus ao confrontar o pecado. Davi aceitou a correção divina. Ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus que lhe afligiu. Ele confessou o seu pecado, reconheceu sua miséria e buscou a restauração da parte do Senhor. Ao invés de buscar justificativa para o seu erro, ele buscou o perdão de Deus. Contudo, ainda assim, ele teve de lidar com os efeitos do seu erro. As consequências do pecado de Davi atingiram não somente a sua vida, mas também sua casa e a nação de Israel. O pecado original, queridos, afetou todos os seres humanos sem exceção. A Bíblia testemunha que somente Jesus Cristo foi o único que nunca pecou.
Apesar de ser plenamente homem, ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu ao pecado. Davi foi uma figura de Cristo. Como rei messiânico, ele tipificou o reinado do Messias. Ele é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era impecável. Ele não era perfeito. Isso, sem dúvida, nos ensina que não há em nós qualquer mérito próprio que nos faça alcançar o favor de Deus. Até mesmo o homem, segundo o coração de Deus, precisou da maravilhosa graça divina para ser aceito diante do Senhor. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.